Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Estamos no terceiro dia do nosso devocional, As Igrejas do Apocalipse, lições para hoje. Texto bíblico, Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17, que nos diz assim: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim, também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Dia 3, a igreja em Pérgamo. Os versículos que lemos estão em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. A igreja em Pérgamo estava localizada em uma cidade onde Satanás tinha seu trono. Eles eram fiéis, apesar das tentações e da presença de heresias como o ensino de Balaão e os nicolaítas. Pérgamo era uma cidade famosa por seu grande altar a Zeus e sua biblioteca. Era um centro de culto pagão e a sede de um culto imperial. A igreja enfrentava o desafio de viver em meio a uma cultura extremamente idólatra e imoral. Curiosidades: Pérgamo é conhecida pelo seu altar de Zeus, que é considerado o trono de Satanás. No texto bíblico, a cidade também abrigava um importante centro de cura dedicado ao deus Asclépio. Comparação com os dias de hoje: assim como os cristãos de Pérgamo, muitos hoje vivem em ambientes que promovem valores contrários ao cristianismo. A influência cultural e ideológica pode tentar corromper a pureza da fé. O alerta é crucial resistir às tentações e influências externas que comprometem a fé. A igreja deve estar atenta a falsas doutrinas e práticas que se infiltram na comunidade cristã. Enfim, as falsas doutrinas, as práticas de outras religiões estão infiltradas em todas as áreas da vida do ser humano. Precisamos ficar atentos. Não está apenas na religião, está na medicina, está nas academias, está em muitas áreas de trabalho, está nas escolas. Então, Satanás ele não deixou de trabalhar e de tentar influenciar em todos os âmbitos o máximo que ele puder. A igreja de Pérgamo, ela está sobre uma montanha onde lá foram erguidos vários templos, não somente a Zeus, mas aos imperadores que foram surgindo. E os cristãos de Pérgamo sofriam uma perseguição intensa porque eles eram obrigados a dizer que César era o único Senhor. E quando chegava a vez de eles dizerem, eles diziam: Jesus Cristo é o único Senhor. E por isso morriam, ficavam também sem ter onde morar, perdiam famílias, não tinham como trabalhar. Se tinham comércio, perdiam comércio. Então grande era a perseguição. Então o que aconteceu? No meio disso, vieram os falsos profetas e começaram a dizer: olha, não tem problema você servir a Deus e depois ir lá no templo e oferecer oferendas lá. Isso é para você manter o emprego, isso é só para você manter a sua vida. Você precisa sustentar a sua família. Tá escutando isso aqui? Você precisa sustentar a sua família. Não é de verdade. Você vai lá e oferece. Só que
Não era apenas oferecer o alimento, oferecer o grão, oferecer um dinheiro, oferecer uma vela. Não. A adoração nesses templos envolvia ato sexual com as prostitutas dentro dos templos, que eram prostitutas sacrificiais. Ou seja, o ato sexual fazia parte da adoração do culto a estes deuses e a estes impérios. Como seria a adoração deste cristão? Apenas levar lá um grãozinho, que já era errado? A adoração tinha que ser completa, tinha que envolver atos promíscuos. Então, Deus vem dizendo para eles: vocês estão permitindo no meio de vocês alguém que tem o mesmo pensamento de Balaão. E qual foi a orientação de Balaão para Balaque? Para fazer com que o povo de Deus pecasse? Quando ele tentou pagou Balaão, na verdade, para profetizar maldição contra aquele povo, mas Balaão não podia profetizar maldição contra quem Deus tinha abençoado. Então, qual foi a queda do povo de Deus que Deus tinha abençoado? A cilada de mulheres que se apresentaram diante dos israelitas e eles acabaram caindo no adultério, no pecado da fornicação. E juntamente nisso elas levaram eles a adorar outros deuses. Cuidado, queridas. A gente muitas vezes usa essa frase, esse jargão bíblico. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Verdade. Mas nós mesmos podemos tropeçar em pecados de cobiça e de desejos carnais que nosso corpo tem, que nós cedemos. E com isso pecamos contra Deus e abrimos uma brecha para sermos amaldiçoados. Deus tinha isso contra Pérgamo. Eles toleravam esse povo que se infiltraram no meio e disseram: você precisa sustentar a sua família, você precisa manter a sua casa. Você vai lá e não tem problema nenhum, continua adorando a Deus. Aplicação básica para nós? Muito simples. Hoje nós não adoramos em templos, mas frequentamos barrazinhos. Queridas, frequentamos ambientes onde a contaminação está lá e vai entrar em nossa mente, vai ficar ali na nossa mente aquela imagem, aquela cena. Cuidado, tem pessoas dizendo não tem nada a ver. Não tem nada a ver musiquinhas que foram consagradas ao diabo, que estão por trás de um videozinho que fizemos. Cuidado, parece que não tem nada a ver, né? Que tem a ver? Você ir lá na festa não sei do que, é para manter sua família, é para manter sua casa, é para manter seu emprego, é para manter sua família. E nós estamos comendo do manjar que tem sido oferecido aos demônios, a promiscuidade. Mas a gente está querendo manter nossa casa. E a gente está indo ao templo, a gente participa da Santa Ceia, tá tudo bem. Eu virei contra ti com a espada que sai da minha boca. E quando você vai pesquisar a história de Pérgamo, ela foi destruída, ela não existe mais. Deus veio contra ela e não sobrou nada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de pecarmos contra o Senhor, porque Ele virá contra nós. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.